Então, continuando, pessoal, a partir desse ponto aqui, tá? A gente ficou para concluir, né, aqui o governo do Costa e Silva e trabalhar hoje o terceiro governo militar, né, que é o do Médici, tá? Emílio Garrastazu Médici, certo? Conhecido popularmente apenas como Médici, beleza? Bom, vamos lá. Então, só dando uma revisada aqui, uma recapitulada, aliás, no que a gente viu ontem, tá? Só dando uma revisada aqui rapidinho. Né? Nós falamos do nosso foco maior ontem. Caramba, acabei passando de novo. Né? O nosso foco maior ontem foi o AI número 5. Né? A gente trabalhou bastante aqui o AI número 5, tá? Do Costa e Silva. A gente comentou aqui alguns pontos, como, por exemplo, ele foi o primeiro presidente da chamada linha dura. Né? Como eu falei para vocês, foi o cara que começou aí a aplicar as prisões, as torturas, né, em larga escala, certo? E aí nós falamos bastante sobre o AI número 5, certo? Poderes absolutos aos militares, censura dos meios de comunicação, cassação de direitos e mandatos por 10 anos, cancelamento das liberdades civis, eu até que citei para vocês a questão do estado de sítio, certo? Poder para invadir, prender e julgar qualquer pessoa, tá? Liberdade para tortura como forma de coerção, né? Coerção é como você impõe algo para alguém, tá? De coagir alguém e obter informações, tá? Algo que eu comentei assim, mas foi de uma maneira até certa maneira rápida, foi essa questão do exílio político, exílio de políticos e artistas, tá, gente? Quando o cara era muito importante, eu tinha muita visibilidade, uma das maneiras de você tirar o cara, né, do caminho era você exilando ele, você expulsando ele do Brasil, certo? Então, muitos políticos aqui, inclusive até alguns artistas, cantores, poetas, escritores, foram expulsos do Brasil, certo? E por último ponto aqui, a suspensão de direito ao habeas corpus. Como eu falei, o habeas corpus era a única maneira que você tinha de provar que você foi torturado ou de que algum familiar seu que morreu foi torturado. E você tinha como ali, no caso, provar, né, que foi a polícia que fez isso. E aí ele suspendeu o direito ao habeas corpus. E aí, meu irmão, praticamente ele estava com os militares estavam com o Brasil nas suas mãos. Certo? Bom, gente, mas algo interessante acontece, tá? Nem todo mundo era passivo, tá? Nem todo mundo ficava calado, ficava quieto, certo? Diferente de hoje, que parece que a única maneira que as pessoas têm de protestar é conversar merda no Instagram, né? Dar uma de militantezinho de bosta, né? Tanto da esquerda quanto da direita lá e ficar militando no Instagram como se isso fosse resolver alguma coisa, né? Mas ninguém tem coragem de levantar a bunda da cadeira e fazer algo que preste, algo de verdade, né? Aqui, neste momento, vai ocorrer a famosíssima passeata dos 100 mil. Tá? Passeata dos 100 mil. Então, assim, claro que não é 100 mil contadinho, né? Não teve ninguém que foi lá contar 100 mil pessoas. Né? Mas pela quantidade de pessoas ali, pela quantidade do movimento, a quantidade de saída e entrada de pessoas naquele local, só para constar, gente, essa passeata aqui, ela aconteceu na famosíssima Praça da Sé. Eu não sei se alguém aqui já ouviu falar na chamada Praça da Sé, né, que é uma praça muito famosa lá de São Paulo, tá? E essa passeata ocorreu lá, né, na Praça da Sé, ocorreu no Espírito Santo, mas ela ficou famosa pela que aconteceu no Rio de Janeiro, certo? Em 1968, tá? Então foi uma passeata que ocorreu lá no Rio de Janeiro, essa aqui foi a que foi famosa, mas tinha levantes em tudo que era lugar do Brasil, tá? Aliás, tudo que era lugar não, um pouco de exagero isso aí. Nas principais metrópoles brasileiras, tá? Agora ficou melhor a minha colocação. Nas principais metrópoles brasileiras estavam ocorrendo alguns levantes, certo? Sendo que o que ficou conhecido, né, o maior de todos, foi essa passeata dos 100 mil, lá do Rio de Janeiro, certo? De 68, ok? Bom, e aí também, gente, atrelado a esses levantes que estavam acontecendo no governo do Costa e Silva, nós também vamos ter o chamado movimento de guerrilha, tá? Esse movimento de guerrilha, gente, não era só uma passeata pacífica, eram pessoas que, de maneira clandestina, obviamente, né, tinham ali acesso a armas, né, tinham acesso ali a armamentos militares clandestinos, e eles iam realmente enfrentar a polícia, né, troca de tiro, certo? E também eles assaltavam bancos e tal, e aí, gente, é que vai aparecer aquela famosíssima foto, né, que inclusive a direita nojenta utilizou muito essa imagem para denegrir e desmerecer a imagem da Dilma, certo? Desmerecer a imagem da Dilma, né, na época que ela sofreu o impeachment, né, que era a foto dela jovem sendo presa,
né? Porque ela fazia parte de um movimento de guerrilha que assaltava bancos, certo? Eu não sei se vocês sabem disso, né? Já vi em algum lugar isso aí, né? E realmente, a Dilma ela fazia parte de uma guerrilha, né? Uma guerrilha armada que assaltava banco mesmo, né? Diz assim, professor, mas isso aí está contra a lei. Tá, e me diga em que momento os militares estão dentro da lei? Né? Em nenhum momento. Então, na verdade, esses movimentos de guerrilha, claro, não estou justificando aqui, né? Porque hoje em dia está assim, né? Você tem que justificar tudo, porque senão as pessoas distorcem o que você fala. Só para deixar bem claro aqui, não estou apoiando a guerrilha, tá? Não estou apoiando a violência gerada pela guerrilha. Até porque tem um monte de babaca, de imbecil da esquerda também que diz que a guerrilha era quase que santificada. E a guerrilha matou um monte, inclusive inocentes, no processo. Tá? Então era morte dos dois lados. A polícia achava que alguém era da esquerda e ia lá, torturava e matava. A guerrilha achava que um cara era da direita e apoiava os militares, ia lá, pegava o cara, torturava e matava também. Tá? Então era dois lixos, certo? Assim como a esquerda e a direita hoje são dois lixos. A direita porque quer impor as coisas, e a esquerda porque é um bando de imbecil querendo cagar a regra e se acham os donos da virtude. Né? Então, isso aí, esse Brasil bipolarizado entre esquerda e direita não é algo de agora, gente. Isso aí é algo que existe há muito tempo, certo? Essa briguinha entre direita e esquerda já existe há muito tempo, ok? Bom, então o que a guerrilha faz? Ela intensifica, né, a maior intensidade no campo, tá? Então as guerrilhas elas vão começar a agir ali nas zonas rurais, tá? Que era mais fácil de dominar, e depois é que eles vão tentar passar para os grandes centros, que é onde tinha mais polícia armada, né? É onde tinha mais forças do exército. Sequestro e troca de prisioneiros. Então, por exemplo, o cara da guerrilha pegava um tenente da polícia militar, da PM. E aí eles exigiam a libertação de um preso lá que foi preso pela polícia, né? Troca de prisioneiros, certo? Isso aí é óbvio para vocês, tá? E como eu acabei de falar para vocês, diversos conflitos armados, tá? Então você percebe, gente, que foi no governo do Costa e Silva, foi nesse segundo governo militar, que o negócio começou a pegar fogo, tá? E aí nós temos aqui alguns pequenos movimentos, tá? Aqui na sua esquerda nós temos aqui alguns pequenos movimentos que passaram também a fazer oposição aos militares. A UNE, União Nacional dos Estudantes, tá? Não vai ser um momento aí que nós vamos ter diversas universidades, diversas não, né? As poucas universidades que existiam no Brasil na época, se unindo para lutar, tá? Contra os militares, né? Ali contra os desmandos dos militares. Nós vamos ter também a força da OAB, tá? E foi muito importante a OAB nesse período, tá? Organização dos Advogados, aliás, Ordem dos Advogados do Brasil, tá? Inclusive, se alguém aqui na sala pretende se formar em direito para ser advogado, já saibam que só com a faculdade você não pode ser advogado, tá? Você tem que passar na prova da OAB, né? Que é uma prova dificílima, pouquíssimo, de 100 que fazem essa prova, 5, 6 passam na prova da OAB. Tá? Então é uma prova realmente que você é muita bunda na cadeira, meu irmão, e horas estudando. Então esqueça a vida social, esqueça amigo, esqueça namorado, namorada, porque se você quer passar na prova da OAB, meu irmão, é dedicação pura, certo? E também nós vamos ter aqui algumas poucas parcelas, né? Uma pequena parcela, pequenina parcela da Igreja Católica, tá? Como eu falei para vocês, inclusive dentro dessa parcela aqui que vai aparecer, né, o Dom Paulo Evaristo, né, que é o escritor do livro Brasil Nunca Mais, tá? Escritor e organizador do livro Brasil Nunca Mais, ok, gente? Alguma dúvida até aqui? Me digam aí Não. vocês, alguma dúvida? Não, Só não. quem puder ligar o Tudo áudio, manda ok. só um não aí no chat. Tudo top, gente aí, Maíla, Vitória, Camila, Luiz. E aí, Lucas, entendeu? Deu para entender bem isso aqui? Esse finalzinho do governo Costa e Silva? E aí, gente, eu preciso que vocês escrevam aí. Eu preciso saber se vocês estão entendendo. Porque não adianta eu passar para o próximo. Até agora nenhuma dúvida. Pronto, e aí? Pronto, a Maíla colocou de boa, Vitória, a Heloíse. Pronto, a Heloíse colocou nenhuma dúvida. Bom, a Vitória até agora não se posicionou, mas creio eu que ela também deve estar de boa, deve estar suave aí também. Tá? Bom, então é assim que termina o governo do Costa e Silva, tá, gente? Termina dessa maneira caótica, tá? E aí, cara, é interessante, velho. Sabe por quê? O nosso terceiro presidente militar, o famoso Médici, tá? Governo Médici, o Emílio Garrastazu Médici. Cara, ele é muito paradoxal, sabe? É um governo assim, bicho, que eu acho que ele é muito paradoxal. Por quê, gente? Olha só.
O governo do Médici, ele foi o tipo de governo que foi o seguinte, preste atenção, tá? Foi o seguinte, ao passo que por trás das cortinas foi o momento mais violento, por incrível que pareça, gente, foi mais violento do que o governo do Costa e Silva. Só para constar, ele também faz parte da linha dura, tá? Então, cara, olha esse primeiro ponto aqui, para a gente já começar aqui a nossa discussão, já acontecer o governo aqui. Gente, olha só para isso aqui, ó. Olha como ficou conhecido o governo dele. Anos de chumbo. Ou seja, foi o auge da repressão, conflitos, prisões, torturas e assassinatos. Gente, é um governo muito paradoxal, velho. Muito, muito, muito paradoxal. Por quê? Ao mesmo momento que foi o ano de maior violência, maior brutalidade, foi onde houve maior repressão, mais tortura, mais prisão, mais assassinato, também foi a época que popularmente ficou conhecida por ser a melhor época. Inclusive, gente, preste atenção, tá? A galerinha da direita, da direita, da extrema direita conservadora, que defende que o regime militar foi bom, ele vai dizer por causa desses motivos aqui. Certo? Por causa desses motivos aqui. Ok? Deu para entender, né, gente, isso aqui? Então já fiquem cientes aí para vocês poderem debater, caso vocês encontrem alguma pessoa dessa raça aí, né? Dessa raça aí que defende que a ditadura foi boa. Por que ele vai dizer que a ditadura foi boa? Preste atenção. Primeiro ponto. Vai ser a época do chamado milagre econômico. Vocês estão lembrados daquela frase que eu falei para vocês nas aulas passadas, daquela frase que dizia que é preciso fazer o bolo crescer para depois dividir? Gente, nessa época daqui, a partir de 1968, realmente, isso aqui eu não tenho como negar, tá? Isso aqui também não pode ser tapado ao ponto de dizer que isso aqui não aconteceu, porque aconteceu, certo? Gente, realmente foi uma época que assim, estruturalmente falando, o Brasil cresceu, certo? Estruturalmente falando, o Brasil cresceu. Isso é um fato. Estruturalmente falando, a economia cresceu. Isso também é um fato. Mas perceba que esse crescimento durou apenas 5 anos. De 68 a 73. Tá? Então, não foi um milagre econômico contínuo. Inclusive, tem muitas pessoas da extrema-direita que defendem que a ditadura foi boa por causa desse período, porque eles dizem que o milagre econômico salvou o Brasil. E, cara, não tem nada mais equivocado, mais abilolado do que você falar uma coisa dessa. Certo? Porque entre aspas, esse milagre econômico, ele durou apenas 5 anos. E se você for observar a situação do Brasil de 73 para frente, meu irmão, o Brasil vai se afundar em dívida externa. Vai se afundar numa inflação que vocês não têm noção. Se vocês acham que hoje a economia está zoada, é porque vocês não viram a economia nessa época. Tá? Vocês não viram a economia nessa época. Cara, um período terrível. Milhares e milhares e milhares de pessoas desempregadas. Milhares de pessoas passando fome, miséria. Tá? Bom, mas durante esses 5 anos de, entre aspas, milagre econômico, tá? Durante esses 5 anos de milagre econômico, quais foram as coisas que foram mais importantes? Abertura econômica para economias estrangeiras. Gente, adivinha de quem eram essas economias? Vamos lá, vou dar um tempo aí para vocês darem um chute. De quem vocês acham que era essa economia? Estados Unidos. Chega até a ser engraçado, né? Chega até a ser óbvio, né? Obviamente, pessoal, muito bem. Dos Estados Unidos de América. Tá? Então, essa abertura econômica, a gente imagina que foi uma abertura de verdade, né? Para vários países e tal. Só que não. A abertura econômica foi única e simplesmente para os Estados Unidos. Certo? Essas economias estrangeiras, 99,9% foi para os Estados Unidos. Tá? Então, como eu falei para vocês lá no nosso assunto sobre populismo, o Brasil abriu as pernas para os Estados Unidos. Certo? Abriu as pernas para os Estados Unidos. Esse é um fato inegável. E o segundo ponto, né, no caso aqui, o segundo ponto deste governo que foi importante, certo? Foi a construção da ponte Rio-Niterói e da rodovia transamazônica. Realmente, isso aqui eu tenho que concordar que foi excelente. Tá? Isso aqui realmente foi excelente. Tá? Porque essa ponte Rio-Niterói,
ela viabilizou muito o transporte. Inclusive, hoje em dia, 2020, ainda é a rodovia que mais tem transporte de mercadorias, seja bens de consumo, bens duráveis, bens não duráveis, bens de alimentos e tal, certo? Então, realmente, isso aqui a gente não pode negar. E a rodovia transamazônica, como o nome já está dizendo tudo, é uma rodovia que corta o Brasil praticamente inteiro até o extremo norte do Brasil, que é a Amazônia, certo? Então, também isso aqui a gente não pode negar, que isso aqui também foi muito bom, ok? Eu acho que deve estar Essa tudo bem ponte aqui. Rio-Niterói é bem grande. Sim, ela corta o Brasil inteiro. Ela vai desde lá se eu não me engano, ela vai desde lá daquela região de São Paulo até o Amazonas, tá? Tem a Amazônia ali, certo? Bom, gente, e uma coisa interessante, como eu falei para vocês, era paradoxal por quê? Se você olhasse, se você pegar, se hoje você for lá no YouTube e colocar assim, ó, comerciais da década de 70 ou da década de 80, músicas da década de 70 ou década de 80. Não, música nem tanto assim, mas músicas mais românticas, vamos dizer assim. Matérias de jornal, enfim, filmes dessa época. Você sempre vai ver uma exaltação do Brasil, das belezas, do governo, do povo cordial. O brasileiro é um povo cordial, é um povo honesto por natureza. Enfim, né? Bem parecido com a realidade, né, pessoal? Por que isso acontece? Foi a época das propagandas ufanistas. Para quem não sabe, gente, ufanismo, tá? A prática do ufanismo é quando você faz uma exaltação exagerada de algo, tá? Ou seja, uma propaganda de exaltação do governo e da nação, tá? Então, quando você começa a exaltar o Brasil, ou qualquer país, seja ele qual for, vamos dar um exemplo aqui, hoje em dia, 2020, o país mais ufanista do mundo é os Estados Unidos. Porque eu já falei diversas vezes para vocês isso, vou repetir agora. Toda série, todo filme, todo desenho, qualquer coisa que você veja dos Estados Unidos, em algum momento vai aparecer a bandeira norte-americana. Tá? Eles são muito fanistas, eles exaltam muito a nação deles. E nessa época, o Brasil começou a fazer a mesma coisa. E através de alguns slogans, até de força, tá? Até algumas frases de efeito muito importantes. Ó. Brasil, ame-o ou deixe-o. Olha que coisa linda, né? Então, você olha assim, nossa, velho, não, tem que amar o Brasil, né? Então, Brasil, ame-o ou deixe-o, né? Uma frase estampada. Inclusive, se você for no Google agora e coloca lá na parte Google Imagens e você escrever isso, Brasil, ame-o ou deixe-o, vocês vão ver diversos cartazes, tá? Vocês vão encontrar aí diversos cartazes que mostram essa frase, tá? Brasil, ame-o ou deixe-o, certo? E aí, gente, o governo, que não é bobo nem nada. Pessoal, com todo respeito a vocês que gostam de futebol, tá? E assim, eu não tenho nada contra o futebol. Inclusive, eu acho que o futebol é um dos esportes mais completos do mundo, na questão de parte física, né? De preparação física, de preparação cardiovascular. Cara, isso é um esporte extraordinário, tá? Mas não podemos negar, isso não é unicamente uma opinião minha, mas isso é um fato que qualquer pessoa com um mínimo de cérebro pode perceber na nossa sociedade brasileira, é que o futebol ele é usado de maneira perversa no Brasil. Quantos jovens não deixaram de estudar para jogar futebol com o sonho de ser um Ronaldinho da vida, com o sonho de ser um Cristiano Ronaldo da vida, com o sonho de ser um Robinho da vida, né? Um Neymar da vida? Quantos? E até hoje é assim. Aí vem a pergunta: quantos conseguiram? Poucos. De 1000 jovens, você tira É verdade. que vai conseguir isso. E, gente, eu digo isso por experiência própria da minha família. Isso destrói a vida do jovem. O meu primo, eu tenho um primo meu, 2 primos, aliás. Um, mais ou menos deu certo. Porque até hoje ele é jogador de futebol. Ganhou uma merrequinha lá, em times, né? Assim, que não são tão famosos assim. Mas quando ele estava no auge dele, ele chegou a jogar no Asa, recebeu um convite para jogar num time de Portugal. E passou até um tempo em Portugal jogando futebol. Esse deu mais ou menos certo. O outro primo que eu tenho dedicou a vida dele inteira ao futebol. Ainda jogou Não dei nada. Ainda jogou em alguns times. Ainda fez o que podia, o que não podia para ir para São Paulo,
para tentar a vida lá como jogador, chegou a passar fome lá, voltou para cá. Resultado, atualmente ele tem 28 anos de idade, não tem nem o ensino fundamental completo, nunca conseguiu nem nunca vai conseguir um emprego decente, porque nem currículo ele tem, não sabe nem fazer um currículo, é o famoso semi-analfabeto, mal escreve e pior quando fala em questão de leitura, e a vida dele acabou por causa de um sonho que é tipo socialismo utópico. E como é que ele vai se sustentar? Aí, resultado, hoje em dia, tá lá com um monte de problema de coluna, problema de hérnia de disco, problema não sei de quê, bico de papagaio, um monte de coisa, porque hoje em dia ele trabalha descarregando mercadoria em caminhão lá na Rua do Sol. Descarregando saca de fardo de comida lá na Rua do Sol. Vocês entendendo, gente? Assim, então, assim, como eu falei para vocês, é um esporte extraordinário, tá? Fisicamente falando. Mas, infelizmente, a imagem do futebol, a forma como o futebol é mostrado, incentivado e trazido para os jovens brasileiros é de uma maneira extremamente perversa. Extremamente perversa. Porque o jovem, ele nasce, ele gosta de futebol, ele acha, sinceramente, que ele vai ser jogador de futebol. E, cara, ele vai apenas passar fome. Né? Inclusive, eu até indico para vocês uma música chamada Pátria que me pariu. É do Gabriel Pensador. Uma música, bicho, que é uma tapa na cara de qualquer um. Vou repetir. Pátria que me pariu, do Gabriel Pensador. É uma tapa na cara, meu irmão. E em certo momento da música ele fala justamente isso. Da criança que é jogador de futebol, que vai crescer, vai jogar no Flamengo e tal, e não sei o que, não sei o que. E o cara diz, acorda, moleque, você não tem futuro. Seu time não tem nada a perder, o jogo é duro. Cara, é extraordinária, velho, essa música. Pátria que me pariu. Pra quem não conhece, anota aí pra escutar depois. E, gente, e essa prática de incentivo ao futebol de maneira perversa não é de agora. Já perceberam que o Brasil pode estar afundado na merda? Falou em Copa do Mundo, parece que acabou todos os problemas do Brasil. Porque o povo brasileiro age como completos imbecis. Porque a vida dele é futebol, a vida dele é a Copa do Mundo, a vida dele é a Copa do Brasil, a vida dele... E parece que os problemas do Brasil acabam, parece que suicídio acaba, parece que estupro acaba, parece que assalto e assassinato acaba, parece que corrupção acaba, enfim, parece que todos os problemas do mundo acabam quando tem Copa do Mundo. Não agora, aparece nenhuma reportagem nisso. Né? Agora, se possível, me corrija se eu estiver errado. Entende? Isso é um fato, não é apenas uma opinião minha, isso é um fato. Né? E, gente, aqui na época do governo Médici, o governo militar, que de bobo não tinha nada, fez exatamente isso. Olha o que é que ele fez. Incentivou e investiu pesado no Brasil, tá? Para que ele pudesse vencer. Inclusive, tem até muitos debates aí, tem até muita treta por aí, que até hoje muitas pessoas dizem que isso aqui foi comprado. Essa Copa do Mundo aqui de 70, ela foi comprada. Tá? Ou seja, não sei se isso é verdade, também não faz a menor diferença para mim. O que eu sei é que o Brasil, em 1970, ganhou a Copa do Mundo, né? E, cara, mano, vocês não sabem, vocês não têm noção do quanto essa Copa foi utilizada para exaltar o Brasil, para exaltar o governo, certo? E aí é que eu falo para vocês, gente. Esse é o paradoxo, tá? Este é o paradoxo no Brasil. Porque ao passo em que o Brasil aparentemente era lindo, maravilhoso, perfeito dos céus, você observa que foi os anos de chumbo, foi o auge da repressão, certo? E a prova disso, gente, eu vou até apagar aqui, tá? E a prova disso tá aqui abaixo. Olha os órgãos que foram criados nessa época. O DOPS, para quem leu o livrozinho que eu mandei para vocês, logo na introdução ele fala sobre isso aqui. O DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, e o DOICODE, Destacamento de Operação de Informação, Centro de Operação de Defesa Interna. Tá? Em outras palavras, gente, eram dois órgãos que tinha a... Desde que o Brasil é Brasil, Maíla. Exatamente isso. É feito pela corrupção, é feito pela manipulação. Sempre. Sempre, sempre, sempre é assim. Ele é feito literalmente para a manipulação. Entende? Ele é feito para a manipulação. Entende? E aí, gente, para quem, assim, resumidamente, pessoal, esses dois órgãos aqui, o DOPS e o DOICODE, resumidamente, eram dois órgãos que tinham a função, literalmente, tinham a função de prender e conseguir informação. E aí vem a questão, como eles conseguiram informação?
nós já vimos nas aulas passadas, né? Através de diversas formas de tortura e assassinato, né? Como, por exemplo, pegar 2 crianças, isso aconteceu, isso é um fato, não sei quantos aqui viram o vídeo que eu indiquei ontem, eu não sei nem por que eu indico ainda, porque eu sei que a maioria ou até todos nem vão assistir, né? O vídeo que eu falei lá para vocês do Vítimas da Ditadura, né? São os testemunhos das pessoas que sobreviveram à ditadura. E uma dessas pessoas, ela conta que ela, enquanto ela estava sendo torturada, os militares pegaram os 2 filhos dela, 2 crianças, uma com 7 e outra com 9 anos de idade, e colocaram na frente da mãe. Era uma tortura tanto para as crianças quanto para a mãe, né? Uma tortura psicológica pesadíssima, né? Isso acontecia tanto no DOPS como também no DOI-CODE, certo? Que eram os 2 órgãos aí de repressão, beleza? Bom, gente, então a nossa aula de hoje é isso, tá? Nós conseguimos aqui tranquilamente concluir os anos de chumbo, né? No caso do governo Médici, tá? Do Emílio Garrastazu Médici, tá? Que foi o nosso terceiro governo militar, certo? E a partir da nossa próxima aula, semana que vem, iremos aqui para o governo do Ernesto Geisel, tá? Você pode ver que ele é mais curtinho, né? Não teve tanta coisa assim, tá? Não teve tanta coisa assim para a gente comentar aqui, mas vai estar aqui, né, o governo do Ernesto Geisel, e o último governo, que é o do João Batista Figueiredo, conhecido apenas como Figueiredo, certo? Então, por hoje é só.